Deus, eu queria falar sobre um outro assunto, né? Mas como quem manda é Deus, né? Então é melhor a gente obedecer, né? E eu vou falar sobre um personagem bíblico que para mim é muito importante, né? Eu me identifico um pouco com ele, que é Jó, né? E eu acho interessante o livro todo de Jó, porque Jó era um cara que o próprio Deus, né, atribui a Jó algumas qualidades. Aleluia. E é muito raro quando a gente lê a palavra de Deus, é muito raro quando a gente vê Deus atribuindo qualidades a certas pessoas, né? E Jó é uma dessas raras pessoas a que Deus atribui algumas qualidades, né? Então, irmãos, eu gostaria de que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Jó, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 6. Glória a Deus, aleluia! Eita Deus! Bem, eu vou ler numa versão, se você quiser se colocar de pé, fica à vontade. Eu vou ler numa versão que é a versão King James atualizada, né, que é uma versão que eu gosto bastante. Amém? Ela diz assim, ó: certo dia, né, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante destas palavras, Satanás contestou Yahvé questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de tua família e de tudo o que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará, blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Amém, meus queridos? Então eu acho bem interessante, quando Deus, pode se assentar, quando Deus ele coloca ali algumas características, sobre Jó, e para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre isso, eu fui buscar assim, o que é a definição de características. E característica é um elemento que ajuda a construção de uma ideia, conceito e da noção de alguém ou alguma coisa, com características pessoais que são conjuntos de qualidades e defeitos e expressões da pessoa, e alguns sinônimos de características também, como qualidade, elemento, aspecto, traço, natureza, atributo, caráter, peculiaridade, sinal, perfil. Então tudo isso são definições de características. E nós vemos aqui no texto que nós vemos 4 características da pessoa de Jó. Primeiro, Deus diz que ele é uma pessoa íntegra. Glória a Deus! O que é uma pessoa íntegra? Quer dizer que uma pessoa que tem moral, correta, é uma pessoa justa, uma pessoa, ela é eticamente correta, é uma pessoa que não engana, é uma pessoa que não tenta levar vantagem sobre outras pessoas. Outra característica que Deus atribui também à pessoa de Jó, ele diz que Jó é uma pessoa reta, que caminha na direção correta, que é uma pessoa direita, honesta. A terceira característica que Deus fala sobre Jó é que Jó é uma pessoa temente a Deus, está ligado ali a relacionamento com Deus. É uma pessoa, a Bíblia fala, nos versículos seguintes, que Jó todo dia ele ofertava sacrifícios a Deus por ele e pela vida dos seus filhos também. Então Jó era uma pessoa que buscava ter relacionamento com Deus, que temia a face do Senhor, que estava constantemente se apresentando ao Senhor. E outra característica que Deus ali coloca sobre Jó,
Jó se desviava do mal, ele procurava andar pelos caminhos corretos, né? Ele procurava buscar a face do Senhor de dia, de noite, em tudo o que ele fazia, nos seus negócios, em tudo. Jó ele procurava estar na presença de Deus e se desviar daquilo que era mal, daquilo que não agradava ao Senhor, né? Então Jó, ele era, a Bíblia ali, o texto que nós lemos diz que Deus ele conhecia Jó, né? Não somente Jó buscava conhecer ao Senhor, mas a palavra diz que Deus ele conhecia a Jó, ele sabia quem era Jó, tanto que ele faz ali, quando a Bíblia fala que o acusador ele vem e questiona Deus ele autoriza porque Deus conhecia o caráter de Jó. Deus conhecia quem era Jó. Glória a Deus, aleluia. O mais interessante, queridos, é que assim, algo que eu quero trazer para nós, para que a gente possa refletir um pouco essa noite, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a minha vida, quando Deus ele olha para a sua vida, quais são as características que Ele encontra nas nossas vidas? Será que no dia a dia nós estamos buscando, né, características parecidas com as características de Jó? Será que quando Deus ele olha para as nossas vidas, mesmo quando nós estamos lá sozinhos, né, sem ninguém olhando, quais são as nossas características? O que Deus tem encontrado no meu coração? O que Deus tem encontrado no seu coração? Será que se talvez o diabo chegasse diante de Deus hoje e falasse, né, de nós, será que Deus ele falaria para Satanás a mesma coisa que ele falou sobre Jó? Quais são as suas características? Quando as pessoas olham ao seu redor, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Será que nós temos realmente buscado a Deus como Jó buscava? Será que nós temos realmente, lá no nosso trabalho, no nosso comércio, na nossa empresa, né, aonde está na rua, né, será que nós realmente temos buscado agir de forma que agrade realmente a Deus? Glória a Deus, aleluia. Com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, com aquilo que a gente fala, com aquilo que sai da nossa boca, será que nós estamos realmente agradando a Deus? Será que aquilo que, né, a gente faz no nosso dia a dia como funcionário, será que tudo isso reflete o caráter de Deus nas nossas vidas? E isso é importante, meus queridos, porque a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. Qual que é a função de uma carta? É levar uma mensagem, é dizer algo, né? Será que a mensagem que nós estamos levando está aproximando as pessoas de Deus? Ou será que quando as pessoas olham pra gente e falam, ih, ser crente como aquele ali, não, prefiro ficar do jeito que eu tô, do jeito que eu tô tá melhor, porque se for para ser crente igual aquele ali, que engana, que mente, que rouba, que trai, então eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Ou será que quando as pessoas olham e falam, não, aquele ali tem um jeito diferente, aquele ali tem um brilho diferente, aquele ali quando ele fala, parece que eu sinto algo diferente naquilo que ele fala. Né? Então, queridos, aquilo que as nossas características como pessoas dizem muito a respeito de quem realmente nós somos. Né? Como nós nos comportamos diz muito, né? Como está o nosso relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar a cada dia sermos mais parecidos com o Pai. Quais são as características de Deus? Né? Deus ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, né? E nós temos que buscar a cada dia, queridos, características que se parecem mais com o Pai. Para que as pessoas, quando olharem para nós, olharem para nossas vidas, elas vejam não a mim, mas vejam o Senhor através de mim. Né? Porque eu preciso a cada dia, queridos, ser mais parecido com o Pai. Buscar as características que agradam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Né? E como, queridos, que eu consigo buscar essas características? É lendo a palavra, é jejuando, é orando, é vindo na igreja, né? É lutando muitas vezes contra as minhas próprias vontades, é buscar de Deus, falar, Deus, eu sozinho não posso, mas o Senhor pode mudar a minha vida. Né, queridos, falando um pouquinho da minha vida, da minha experiência com Deus, eu passei por um momento muito complicado na minha vida.
E foi só quando eu consegui, quando eu parei e falar, Deus, eu preciso mudar, eu preciso que o Senhor trabalhe isso em mim, porque eu sozinho eu não consigo. Eu não consigo, Deus, eu não tenho força, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe das minhas batalhas, das minhas dificuldades, mas sozinho eu não consigo, Deus. E queridos, foi num quarto sozinho, chorando, e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, né? E foi quando, né, isso eu lembro que foi muito engraçado, assim, porque foi numa quinta-feira à noite, né? Eu estava orando a Deus, né? Estava desviado, estava longe da igreja, e nessa quinta-feira eu orei à noite, falei, Deus, é o último fôlego, Deus, é a última vez que eu vou orar assim, Deus. E o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, não adianta eu ficar mentindo, ficar enganando, porque eu estou enganando a mim mesmo. E na sexta-feira eu conheci um pastor. Glória a Deus! Na sexta-feira, cheguei, passei a vida da barbearia, o pastor estava tocando violão. Aí eu falei, o senhor toca violão, o senhor vai na igreja? Ele eu sou pastor. Que benção, pastor, né? Eu fui na igreja, na verdade não falei, né? Na verdade eu falei que eu ia na igreja, eu estava com vergonha de falar que não ia mais, né? Eu vou na igreja, pastor, né? Daquele jeito. E daí na sexta-feira, né, conversei com o pastor, nós conversamos, ele me deu o convite para vir na igreja, falei, domingo eu vou estar lá, pastor. Glória a Deus! Glória a Deus! E falei para ele, falei, então, aí domingo você lembra que eu sentei lá no último banquinho lá, fiquei lá atrás, lá, bem quietinho. Lembro que a pastora que pregou, falou sobre Gideão. Oh, glória! Aleluia! E queridos, a partir daquele momento, eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, o Senhor é fiel. Então me ajuda a ser fiel também, Deus. Me dá essa característica de fidelidade com o Senhor. Me ajuda, Deus, a estar na sua presença. Né? E isso marcou muito, queridos, porque precisou de um posicionamento. Eu precisei lutar contra muitas coisas que eu tinha, né, dentro de mim. Né? E Deus precisou mudar certas características e veio mudando ali certas características dentro de mim. E algo que eu acho interessante também, queridos, é como as pessoas olham para nós. Né? Porque Deus, a gente sabe que a gente não consegue enganar, mas às vezes a gente acha que a gente consegue enganar as pessoas. Né? E isso pode até funcionar por um certo tempo. Por um certo tempo a gente consegue enganar, mas chega uma hora, quando a gente vive duas pessoas dentro da mesma pessoa, duas personalidades, tem uma hora, meus queridos, que uma vai tropeçar na outra. Né? Então, quando as pessoas olham para a sua vida, quando as pessoas olham para a minha vida, quais são as características que elas percebem? Será que elas olham para mim e falam, nossa, que mudança de vida, nossa, que pessoa de Deus? Ou será que elas olham para mim e falam, aquele ali não tem mais salvação, aquele ali, né, pode desistir, que não adianta? Quais são as características que você tem expressado na sua vida? Né, será que quando as pessoas olham para nós, assim como, né, elas olhavam para a vida de Jó, né, elas viam ali uma pessoa íntegra, elas veem uma pessoa reta, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que se desvia do mal? Outra situação que eu acho bem interessante é as características de Jó, aquilo que ele vivia, né, aquilo que ele pregava, independente se ele estava bem ou se ele estava mal, o intuito de Jó era sempre agradar ao Senhor. Né? Tanto que um pouco mais à frente, né, Jó, ele tem um diálogo ali com os seus amigos, e os amigos de Jó acreditavam que Jó tinha pecado contra o Senhor, para que tudo aquilo de mal que estava acontecendo com Jó, né, primeiro Jó perdeu todos os seus bens, né, as suas criações, depois perdeu os seus filhos, né, toda a sua família, e Jó chegou a ficar, né, com o corpo todo cheio de feridas, né, sentado sobre as cinzas, se coçava com cacos, né, e os amigos dele olhavam para ele, para aquela luta que Jó estava passando, e eles questionavam a Jó e falavam, Jó, o que você fez contra Deus, para que Deus se irasse tanto com você, né, para que você chegasse a ficar no ponto que você está? E em nenhum momento, queridos, Jó atribuiu a Deus alguma culpa sobre aquilo que ele estava passando. Tanto que ele falou que
ele saiu do ventre da mãe dele e nu ele voltaria para lá. O que nós entendemos com isso? Queridos, o nosso amor ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor tem que ser independente, né? Tem que ser superior àquilo que estamos passando, né? Se estamos numa boa, se estamos lá com a conta cheia, com a despensa cheia em casa, glória a Deus por isso. Mas se estamos passando luta, se estamos passando dificuldade, glória a Deus por isso também. Porque, queridos, é na adversidade que nós sabemos quem é quem. Glória a Deus, É aleluia. na adversidade que nós conhecemos realmente quem é quem. Porque, queridos, é muito fácil, né, a gente chegar aqui cheio de sorrisos, né, e abraços quando tudo está bem. Quando tudo, né, tá do jeito que a gente quer, tudo maravilhoso. Mas e quando as lutas vêm? E quando a adversidade bate na nossa porta? Será que a gente continua sendo fiel a Deus? Ou será que a nossa fidelidade ao Senhor, ela está ligada apenas com a bênção do Senhor? A pastora Maria falou algo muito interessante hoje aqui, porque às vezes a pessoa quer a bênção, mas ela não quer o abençoador. É verdade, Senhor. E aí fica muito fácil. As pessoas, o pastor Gil também fala algo que marca muito, que ele fala assim, às vezes a pessoa elas querem apenas o Salvador, mas elas não querem o Senhor. É verdade. E isso é muito complicado, queridos, porque nós vimos tudo que Jó passou. Mas o que Jó passou não diz respeito sobre a fidelidade de Deus. Porque nós sabemos que Deus é fiel, mas ele fala muito sobre a fidelidade de Jó para com Deus. Jó, ele estava ali, né, sem nada, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o temor ao Senhor. Ele não perdeu a fidelidade ao Senhor. E, queridos, nós precisamos buscar ser como Jó. Porque, queridos, entendam uma coisa. Aleluia. A bênção do Senhor tem que ser uma consequência da nossa fidelidade. Nós não precisamos buscar as bênçãos do Senhor, nós precisamos buscar o Senhor da bênção. Entende? Porque a Bíblia fala que as bênçãos elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Mas isso depende da nossa fidelidade. Depende de tudo aquilo que fazemos para que a nossa vida esteja cada dia mais na presença do Senhor. Né? Nós devemos buscar a face do Senhor independente daquilo que Ele vai nos dar. Né? Porque nós, queridos, nós precisamos ter no nosso coração de que a salvação é tudo que nós precisamos. Estávamos separados do Senhor, distantes, mortos no pecado. E Deus ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo que vem, as bênçãos que nos servem, queridos, ela é consequência do nosso relacionamento com Deus. Ela tem que ser a consequência e não ser o nosso desejo maior. Então isso que nós aprendemos com Jó é algo que tem que ser constante, diariamente nas nossas vidas. Buscar ao Senhor independente da situação que estamos. Né? Se está tudo bem, maravilha, glória a Deus por isso. Mas se não está, glória a Deus por isso também. Vamos permanecer fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Outra situação que eu acho bem interessante também é quando a mulher de Jó chega para ele e fala: eu não acredito que você ainda está aí. Né? Depois de tudo que aconteceu, Deus te tirou tudo. Né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? Quantas vezes, queridos, nós já escutamos frases parecidas com essa? Mas vai dar dinheiro para a igreja? Ah, mas eu não acredito que você vai sair no frio para ir na igreja. Eu não acredito que você vai vir lá de Araucária para vir na igreja. Meu Deus. Né? Mas nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. A nossa Chesamanaia, Master Rabanai. A nossa recompensa está lá no céu, querido. Deus. Deus ele só pede uma coisa para nós: a nossa fidelidade. Ele não exige nada além, Aleluia. né, da nossa fidelidade, queridos. Então, o que eu quero falar nessa noite é exatamente isso, né, que nós precisamos, queridos, a cada dia, né, buscar ter essas 4 características, né, que eu acredito que são talvez aí as características principais, né, que agradam ao Senhor. Caminhar de forma íntegra, reta, ser temente a Deus, né, e se desviar do mal. Eu acredito que, queridos, se nós buscarmos essas 4 características, né, Deus ele vai nos abençoar de maneiras tremendas.
né, de maneira muito rica, muito abençoada. Aleluia, Jesus. Amém, meus queridos? Glória Gostaria a de pedir para que Deus. vocês se colocassem em pé. Glória a Deus, aleluia. Eita. Que você, né, feche aí os seus olhos, né, e que você pense aí por um minuto, né, quais são as características que nós estamos buscando, Oh, Deus Todo-Poderoso. né, nas nossas orações, nos nossos devocionais, nos nossos momentos com Deus. Será que as características, será que a forma que estamos vivendo, ela tem agradado ao Senhor? Será que Deus, quando olha para nós, as nossas atitudes têm arrancado ali um sorriso do nosso Pai? Ou será que as nossas atitudes, as nossas características, a forma que estamos pensando, vivendo, Oh, Deus. tem entristecido o coração do Espírito Santo? Que você possa refletir como está o seu andar diário, né, no seu trabalho, no seu comércio, né, no seu ciclo social. Oh, Jesus. Reflita por um minuto como está o seu caminhar, o seu andar diário, aquilo que você tem buscado do Senhor. E se você vê que em alguma dessas áreas você tem falhado, né, ali não tem se esforçado, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para que Ele mude, para que Ele transforme, para que Ele renove. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor Deus, que assim como Jó caminhou, Pai, independente da situação, ele caminhou na Tua presença, Pai. Que nós também, Senhor Deus, a cada dia possamos estar, Pai, conectados com o Senhor, Deus. Que possamos a cada dia, Senhor, estar mais e mais e mais na Tua presença, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque em nós, Senhor Deus, as características que aprendemos hoje, Senhor Deus. Que possamos ser cada dia, Senhor Deus, pessoas íntegras, Senhor Deus. Pessoas, Pai, que caminham de forma reta, honesta diante da Tua presença, Senhor Deus. Pessoas, Deus, que se desviam do mal, Senhor Deus. E acima de tudo, Senhor Deus, pessoas tementes ao Senhor, Pai. Que possamos a cada dia, Senhor Deus, buscar estar na Tua presença. Buscar o Senhor, Deus, independente da situação, Senhor Deus. Pai, é o que nós oramos, te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode ser sentado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sabe dos teus pensamentos e conhece o teu coração, sabe da sua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel.
pensamento. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Porque ele é fiel. Quem vai fazer? Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Ele vai fazer, aleluia. Deus é fiel, Ele é fiel.